E nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Daniel Silveira retorne ao regime semiaberto. No entanto, o ministro negou que o ex-deputado seja beneficiado pelo indulto natalino assinado pelo presidente Lula no fim do ano passado. Segundo a decisão do ministro, é incabível o decreto natalino para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. No regime semiaberto, Daniel Silveira poderá trabalhar durante o dia, mas precisa se recolher à noite na colônia agrícola Marco Aurélio Vargas Tavares de Matos, em Magé, onde já esteve no ano passado. Alexandre, vale lembrar que Daniel Silveira havia sido recolhido para a penitenciária de Bangu, né, para o regime fechado, e agora, então, Alexandre de Moraes flexibiliza para o semiaberto. Ele vai cumprir, então, a pena na penitenciária agrícola de Magé, Rio de Janeiro. Vou insistir na realidade constitucional do Brasil, artigo 53. Como ele está preso se ele é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões? Como? Aí a explicação é: alguém rasgou a Constituição, né? E com o apoio da Câmara dos Deputados, que a Câmara votou também, né? A Câmara, como mencionou o novo presidente Hugo Mota, disse: a Câmara não vai se ajoelhar diante do Supremo, mas já se ajoelhou, inclusive com o voto dele. É preciso que a gente saiba disso. E que essa inviolabilidade não é por causa da cara dele, porque é um sujeito forte, ou porque os deputados são isso ou são aquilo. Não, é porque eles representam o povo. E o povo é inviolável, porque a origem do poder é inviolável, politicamente inviolável. E esse argumento do não pode ter indulto por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Olha, desculpa, eu acompanhei muito o Stalin, o Hitler, o Mussolini, e eles toda hora citavam crimes contra o Estado. O bolchevismo, né, era o Estado. Lá na China, crimes contra o Estado. Na Coreia do Norte, crimes contra o Estado. Estado democrático, democracia popular. São palavras, são títulos, são rótulos de propaganda enganosa, claro. Mas exatamente usam porque é o único lugar em que está a democracia, no rótulo. Não está na prática. Democracia é prática. É o convencimento de que essas pessoas que estão no Estado brasileiro, elas são empregadas do povo brasileiro, porque o Estado só existe por causa do povo. O povo é a nação brasileira. O Brasil não é uma fronteira, não é um mapa, não é sequer uma Constituição, é o povo, principalmente. E esse valor do povo, que é que a gente chama de democracia. A prática da democracia é essa. E traz liberdade, liberdade de expressão, vedação à censura. Está tudo na Constituição brasileira. Quando a gente olha a Carta de Princípios da Organização dos Estados Americanos, que exige tudo isso, a gente alega: não, mas lá no Brasil está tudo na Constituição. Sim, mas tem que ser posto em prática. Não basta ter palavras. Acho que o Dr. Ulisses mencionou isso no discurso. Tem que pôr em prática a Constituição. E ele tem nojo de quem não põe a Constituição em prática. Deixou isso muito claro. Para o Alexandre também, para ouvi-lo, estamos há 2 semanas desde a troca de comando da casa. Alexandre, como é que você sente a temperatura em relação principalmente a Hugo Mota, presidente da Câmara? Eu queria trazer, para não perder o gancho aqui, uma entrevista que o Gilmar Mendes concedeu à CNN, e ele disse o seguinte sobre a anistia, aspas para o Gilmar Mendes: não espero que o Congresso aprove a anistia. Fecho aspas para Gilmar Mendes. Alexandre. Está aqui a Constituição. O Congresso tem poder de fazer isso, porque tem voto. O voto é o poder do povo transferido ao Congresso. Se o Congresso quiser dar anistia, acabou. Congresso locuto causa finita. Não? O ministro da Defesa acabou de dizer que é uma questão de pacificação nacional.
Mas esse é o ponto de vista político. Sob o ponto de vista humano, a anistia é justiça. É justiça, já que a justiça técnica do Estado não conseguiu fazer isso. Porque, como o Piotr lembrou, e a gente fica lembrando porque é óbvio, né, devia estar na primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Eles não têm foro privilegiado. Fizeram uma bagunça na Praça dos Três Poderes e invadiram a sede dos poderes. Derrubaram o presidente? Não. O Bolsonaro... Peraí, o Bolsonaro era comandante supremo das Forças Armadas. Ele podia ter trocado os comandos de todas as áreas e fazer o que quisesse. Mas ele ficou falando em 4 linhas. Quero agir dentro das 4 linhas. E ficou na dele. As pessoas estavam lá na frente do quartel protestando. Qual era o protesto? Eu não entendi a apuração. Essa apuração é muito fechada, ela não é transparente, como diz o artigo 37 da Constituição, que é publicidade. O serviço público se caracteriza pela publicidade. O Supremo é um serviço público. As pessoas querem saber se seu voto foi contado. E ficaram frustradas e extravasaram a frustração, mas as imagens mostram que elas chegaram depois. Parece que chegou gente antes que fez o milagre de abrir as portas do Palácio do Planalto. E imediatamente começaram a quebradeira. Então, são essas coisas que todo mundo sabe. Então, digam o que quiserem dizer. O ministro Gilmar Mendes tem todo o direito de discordar previamente, né, de uma decisão do Congresso. Agora, tomara que o Congresso não interprete isso como uma ameaça. Ele já está dizendo, olha, não façam isso, como se fosse o povo. Ele não é o povo. É a voz do povo que influencia os congressistas. O povo é que manda. O povo é o mandante. Por isso, um deputado e um senador é o mandatário, que tem que seguir aquilo, a expectativa de quem lhe deu a procuração para exercer o poder de legislar, fazer leis e até mudar a Constituição se não for cláusula pétrea. Hoje, depois do almoço, conversando com um amigo mais de 60, muito experiente nessa área, me disse, olha, eu jamais pensei em pena de morte. Depois que eu vi isso, eu estou pensando muito profundamente em pena de morte, porque chegaram já atirando, matando, friamente, como se estivessem realizando um trabalho. Tem lideranças de esquerda aí que dizem que é o trabalho deles, enfim, estão exercendo o trabalho, a arma de fogo é o seu instrumento de trabalho. Eu ouvi a entrevista do secretário Derrite na Oeste e ouvi as queixas dele, né? A lei de execuções penais, o Código Penal também, é tudo leniente, né? A reportagem de capa mostra isso. E a mídia ajuda. A mídia fica ao lado do bandido e contra a polícia se sente reprimida, não se sente à vontade para realizar o seu trabalho, né? Tem uma polícia realizando um trabalho de polícia política, né? Mas tem outra polícia que está realizando trabalho de segurança pública mesmo, para salvar vidas de brasileiros, para salvar patrimônio de brasileiros. E essa polícia não é reconhecida.